Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando sequência à série dos reis franceses, hoje vou falar sobre o primeiro rei carolíngio. O que é um rei carolíngio? É um rei de uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. E por que ele não é mais merovingio? Porque a dinastia merovingia encerrou, acabou. E claro, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Toda vez que um novo rei não é descendente do último rei de uma dinastia, é iniciada uma nova dinastia. E a história desse rei é muito interessante. Ele se chamava Pepino o Breve ou o Curto. E por quê? Não pelo tempo que ele governou. Quando as pessoas eram muito pequenininhas, muito baixinhas, aqui se falava que eles eram breves. Então era pela altura desse rei. E muitos reis depois dele também eram pequenos, vocês vão ver ao longo da história. Não era uma regra, tá? Muita gente pensa que é uma regra, mas não. Tiveram reis com quase 2 metros de altura. Mas falando dessa dinastia, vocês têm que lembrar do último vídeo ou voltar lá no feed e dar uma olhada. Vocês lembram que eu expliquei que os reis estavam perdendo seu poder e foram até apelidados de reis preguiçosos ou reis que não faziam nada. E com isso eles estavam perdendo poder para duques, né, e condes. E esses duques e condes ganhavam o nome de prefeitos de palácio. E esses prefeitos de palácios foram ficando poderosos enquanto os reis ficavam sem fazer nada, como o nome dizia, né? E um desses prefeitos de palácio, ele se chamava Carlos Martel. Carlos Martel ficou tão poderoso, que ele simplesmente aprisionou Quildérico III, que era o último rei merovingio. Ele aprende esse rei num castelo e, quando ele falece, ele deixa o poder para dois filhos, Pepino o Breve e Carlomano. Não confundam com Carlos Magno. Carlos Magno vai ser filho de Pepino o Breve. É quem vai herdar o trono de Pepino o Breve, ou seja, vai ser o segundo rei carolíngio. E por que, que ele tinha prendido esse rei? Para mostrar autoridade, para poder depor esse rei e sonhar em governar toda a França, né? Todo o reinado dos francos, vamos dizer assim, todo o território dos francos. Só que ele morre. E aí, quando esses dois filhos, que se davam super bem, herdam esse poder do pai, e era muito grande, eles se viram num dilema. Por quê? Porque o clero, isso a gente está falando, gente, 741, tá? O século VIII. O clero estava totalmente corrompido. Para vocês terem uma ideia, o clero ele tinha muita libertinagem, o clero era muito promíscuo e muitos diáconos tinham de 5 para cima, de 5, 6, 7, 8 concubinas. E, claro, não condizia com o que eles pregavam. E esses dois irmãos percebem isso, Carlomano e Pepino Breve, e convocam dois concílios. Quando eles convocam esses concílios, foi com o intuito de reformar a igreja, né, no território franco, e também, concomitantemente a isso, o território franco estava passando por uma instabilidade muito grande pelo pai desses dois senhores ter prendido, né, o Quildérico III. E o que eles decidem? Eles libertam Quildérico III, botam ele no poder novamente, acalma a revolta, vamos dizer assim, dos outros herdeiros do Império, do Reinado Franco, desculpa, e botam ele no poder só como um fantoche. Para quê? Para mostrar de novo que a ordem estava estabelecida. Isso vai ser muito importante para o futuro do reinado e do rei Pipino Breve. 4 anos depois disso, o Carlomano, que era muito religioso, né, o irmão do Pepino Breve, ele se retira para um monastério e deixa o caminho livre para o irmão governar. Então, Pepino vai poder
governar tranquilamente, sem briga, porque o irmão se retira para o monastério, e ele acaba depondo Childérico III. Ele corta os cabelos do Childérico III. Vocês lembram que os reis merovingios eram cabeludos? Ele corta o cabelo e envia ele para um monastério, e onde ele vai acabar ficando para o resto da vida, né? E o que é interessante sobre esse rei, o Pepino Breve, e que vai ser muito importante para toda a história da França e da Igreja Católica na França e na Europa. Esse rei é o primeiro rei da história a ser colocado, a ter o seu poder confirmado, ratificado por um papa, né? O pontífice, que se chamava Zacarias. Ele vai promulgar lá de Roma a coroação, né? A unção, melhor dizendo, e a coroação de Pepino Breve. E um ano depois esse papa morre, o que não foi muito bom para o Pepino Breve, porque quando Zacarias morre, um ano depois, o outro papa, que se chamava Estevão II, ele começa a ser um pouco contestado. Por que você, de Roma, né, se aproxima de um rei que não teria, teoricamente, o trono por herança, né? O pai deu um golpe, o pai prendeu um rei merovingio, e ele começa a ficar contestado. Só que os lombardos estavam começando a invadir, a querer tomar o poder da Igreja Católica, da Igreja, né, dos papas, né, do papado na região da Grande Roma. E quem normalmente defendia o papado era o imperador do Império Bizantino, né? E nessa época ele se chamava Constantino V. Só que ele estava muito fragilizado, muito fraco mesmo, né? Muito sem poder e sem condição de defender o papado, de defender o Papa Estevão II. O que o Estevão II faz? Ele lembra do que Zacarias fez, se aproximando do rei Pepino, atravessa os Alpes. Foi a primeira vez que um papa atravessou os Alpes e veio até a França para poder novamente coroar, né, o rei. Porque, como tinha falado, tinha sido por um ofício antes, a primeira unção. Então o Papa vem até aqui, faz uma aliança com o Pepino Breve e faz um acordo com o Pepino Breve numa cidade chamada Pontion, que é aqui no sul da Champagne, e no ano 754. Né? E vai fazer uma segunda coroação e uma segunda unção, só que já com a presença do Papa. Em troca disso, o Pepino oferece segurança e cria os estados pontifícios. O que eram os estados pontifícios? Uma grande área de segurança para o papado. Consequentemente, o Papa ratifica a primeira unção do Zacarias e conecta o rei francês com Deus. Isso, vocês sabem, vai ser muito importante posteriormente para a história da França. Mais de 1100 anos dessa aliança iniciada por esse Papa, e o Pepino Breve vai perdurar até chegar à Revolução Francesa, quando tem a separação do Estado e da Igreja. Mas essa legitimidade divina vai ser primordial para o governo e reinado do Pepino Breve, e para o Papa foi muito interessante porque ele conseguiu um grande novo aliado, né? E com esse novo grande aliado, a proteção que antes era dada, como eu falei, pelo imperador do Império Bizantino, que no momento era Constantino V, né, como eu já havia falado. E a consequência disso é que o Papa vai se afastando cada vez mais do Império Bizantino e vai entrando a partir desse momento na esfera de poder do rei Franco. E em seguida vamos ter o filho de Pepino Breve, já estou adiantando para vocês, Carlos Magno, como um dos maiores reis da história da Europa. Então, já falei um pouquinho do próximo rei que a gente vai falar. Acho que eu não esqueci nada do que eu tinha pensado em falar para vocês. E são essas curiosidades sobre o Pepino Breve.
o primeiro rei que tem a legitimidade divina e é ligado a esse poder, né? A voz de Deus é a voz do rei. Ele tem duas coroações de dois papas diferentes e é o primeiro rei da dinastia carolíngia. Então lembrem desse nome. Os carolíngios começam em 751 na primeira coroação e consequentemente batismo, né, do Zacarias, tá bom? Beijo, galera, até o próximo.